Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso. E a música da nossa análise de hoje é... Voices in my head again, trapped in a war inside my own. Você é fã dessa banda? Deixa aqui nos comentários. Eu devo admitir que eu fiquei muito decepcionada deles não terem participado do NoFest de 2022. Um dos grandes motivos que me empolgava de ir no evento era em poder vê-los, mas acontece, foi por motivos que fogem do controle de qualquer pessoa, que era o ficar doente. E inclusive, se você estava na mesma expectativa que eu de estar lá no NoFest para vê-los e ficou tão desapontado quanto eu quando descobriu que eles não estariam presentes, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar um pouquinho dessa frustração. No bom sentido, claro, até porque eu acredito que logo mais a gente vai ter a oportunidade de vê-los novamente em 2023. Colocar essas expectativas aí no ar, vai que atrai isso para coisas boas para nós. Quero agora entrar no assunto da música, né? Que é o mais importante, é o que vocês vieram aqui saber, não é? E antes de tudo, eu quero começar perguntando como que andam as vozes aqui, ó. Bia, que papo é esse? Ué, a primeira frase da letra é vozes na minha cabeça outra vez. Bia, não tô gostando desse papo não sou maluco pra ficar tendo vozes na minha cabeça. Calma que, olha, tem uma compreensão muito equivocada das pessoas com relação a ouvir vozes. E deixando bem claro que não existe uma resposta única para explicar toda a complexidade deste fenômeno, mas eu preciso e vejo a extrema necessidade de te explicar primeiramente o que é essas vozes que a música vai estar trazendo aqui para nós. Primeiramente, vozes são os nossos pensamentos. E aonde vivem os pensamentos? Elas vivem, né? Eles vivem aqui na nossa mente. Você não vê eles flutuando no ar, você não vê eles escrito na camiseta das pessoas, você não pega uma caixa e abre e sai o pensamento daqui de dentro. Não, os pensamentos, eles estão aqui o tempo todo. Então, todas as vezes que eu falar vozes ou você ler vozes na música, lembre-se de que está se referindo de pensamentos. Nossa, Bia, eu nunca tinha parado para fazer essa associação. Então, o que significa pessoas que ouvem vozes e que sofrem com isso, visto que são pensamentos? O que vai determinar se as vozes que você ouve, que são os pensamentos que estão lá dentro da sua mente, são ruins ou não, é o conteúdo que eles carregam. Um exemplo simples, você está lá no seu consultório, e aí no seu trabalho, enfim, você vê uma pessoa entrando pela porta e você pensa, nossa, que legal, bacana que ela veio, depois eu quero conversar com ela. Ou, nossa, que pessoa chata, não acredito que ela veio, poderia ter faltado. Porém, se isso for do eu acho, né, do sentido de que eu acho ela legal, eu acho ela chata, que foi esses dois exemplos que eu usei, for substituído por uma voz que é como se não fosse você e fosse uma outra pessoa, como você está lá no trabalho, essa mesma pessoa passa pela porta e uma voz na sua mente, né, esse pensamento diz, essa pessoa está te perseguindo, esta pessoa está querendo o seu mal, ela estava falando mal de você para as outras pessoas, você precisa pará-la, você precisa fazer alguma coisa. Então, quando a voz ela assume como se fosse uma outra pessoa na sua mente dizendo coisas, é aí que nós temos que nos preocupar com esse pensamento. Então, ou seja, o que determina se as vozes que você ouve na sua cabeça são boas ou ruins, são exatamente o conteúdo que elas trazem e se são vozes ditas por si mesmo, né, na sua cabeça, ou se é por outra pessoa. E aí, dito isso, explicado um pouco deste conceito do que se trata ser vozes e quebrando também um pouquinho dessa ideia equivocada que as pessoas têm sobre ouvir vozes, que todos nós ouvimos todos os dias as nossas próprias vozes dentro da cabeça, que muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de lidar e controlar a quantidade de pensamentos que vivem ali dentro, e que sim, existe uma parcela de pessoas que passa a ter essa experiência distorcida, que é o caso realmente de uma saúde mental mais agravada, como esquizofrenia, é um belo exemplo para trazer, mas não é o foco da música hoje. Por quê? Porque as vozes que são relatadas nesta música são pensamentos e eu vou mostrar para você de que maneira a gente consegue identificar isso. Então, indo para o primeiro trecho da música, que diz exatamente o seguinte: vozes na minha cabeça outra vez, derrotando-me em uma guerra que não posso vencer. Eu posso ouvi-las agora, preso em um jogo dentro da minha pele, e eu não me conheço mais. Elas estão me puxando para baixo. Então, vamos pegar aqui e destacar duas coisinhas.
A primeira palavra, que é a guerra, e a segunda é aquela frase que ele diz não se reconhecer mais. Quando eu vejo essa palavra guerra que está ali acontecendo, que tem alguma coisa derrotando ele, então automaticamente isso me faz pensar que existiu um evento. Por quê? O evento, quando acontece alguma coisa conosco e nós ficamos com aquilo na nossa mente, dialogando, como por exemplo, por que aquilo aconteceu, o que eu poderia ter feito para evitar, mas por que comigo, por que naquele dia, por que eu tinha que estar lá, por que eu não agi? Esses pensamentos, eles ficam ali aguçados, principalmente após uma situação. Então, uma situação real contribui para que existam esses pensamentos e, consequentemente, essa guerra. Então, por este motivo, a gente já consegue perceber que essas vozes na cabeça, elas estão em conflito por conta de alguma coisa que aconteceu. Então, um evento aqui já fica muito claro de identificar. E, obviamente, esses pensamentos vão gerar raiva, vão gerar uma obsessão a ponto de causar uma despersonalização. Calma que eu vou explicar. Essa despersonalização que eu estou dizendo, no senso comum, é o que nós chamamos de não me reconheço mais. Estou tão diferente, alguma coisa em mim não é como era antes. Esse tipo de sensações e pensamentos é o que ele quer dizer aqui no eu não me conheço mais. Porque ele está tão focado em ganhar essa guerra ou buscar uma resposta para essas inúmeras perguntas e pensamentos que estão ali na mente dele, que gera todo esse conflito. Então, só aqui a gente já consegue perceber, poxa, isso é mais comum de acontecer do que nós esperamos, né? Todos os dias, às vezes, acabamos tendo guerras internas dentro da nossa mente, buscando responder perguntas que, na maioria das vezes, inclusive, as respostas precisam vir de outros lugares, que fogem do nosso controle, principalmente quando o nosso conflito envolve outras pessoas. Uma coisa é nós respondermos às nossas necessidades, outra é tentarmos responder o que uma outra pessoa deveria estar no lugar para dizer. E aí, identificando este evento, vamos pensar que este evento aqui é o trauma. Então, guerra é o evento e este evento causou um trauma nesta pessoa. E ali, na música, ele traz dois questionamentos que eu acho muito profundos e muito simbólicos, que diz exatamente o seguinte: se lhe mostrasse minha alma, você cobriria seus olhos? Se lhe falasse a verdade, você me imploraria para mudar? Essas duas perguntas eu acho muito intrigantes, porque primeiro, a pessoa da qual está se dispondo a mostrar o que está dentro dela, ela sabe que de uma certa forma não é tão agradável aos olhos de outras pessoas, talvez. Porque tem pensamentos nossos que são pesados, tem sentimentos nossos que são pesados. E quando nós mesmos não estamos conseguindo dar conta de toda essa bagagem interna, para outras pessoas fica difícil, uma coisa que é compreensível. Tá? Mas aí pensa na dificuldade que aquela pessoa está tendo de mostrar esse lado para alguém. Isso denuncia aqui talvez uma falta de confiança naquele meio em que ela está inserida, né? Porque como pode eu não me sentir à vontade de mostrar o que eu sou, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, sendo que a pessoa talvez não vai estar ali para me enxergar, me ouvir. E isso vai ser complementar numa frase que ele diz mais à frente na música, e pensando nesse ponto de que do implorar para não falar a verdade, a gente já pensa que o seguinte, peraí, então se é para implorar para mudar essa verdade, então estamos falando de novo de um evento que aconteceu, não é coisa só da cabeça, não é coisa de maluco. E geralmente isso é uma atitude muito comum em situações de abuso. Se eu te contar o que eu passei com aquela pessoa, você vai acreditar? Você vai continuar ainda com ele? Se eu te contar a verdade, você não vai dizer que são coisas da minha cabeça? Você não vai dizer para eu mudar, de que eu por acaso me enganei, de que talvez eu tenha interpretado as coisas errado? Isso parece familiar para você? Pois é. Essas duas perguntas, elas podem nos levar a esse tipo de situação. Porque uma pessoa que ela passa por um abuso, ela geralmente tem a própria dúvida do tipo, será que é coisa da minha cabeça ou algo nesse sentido? E quando vai recorrer a alguém para conversar,
Primeiro, as pessoas se sentem desconfortáveis de ter acesso a esse conteúdo, não vai ser todo mundo que vai ter condição realmente de ouvir. E segundo, que tem pessoas que vão querer colocar ali panos quentes na situação. E olha o que traz na sequência uma frase aqui. Se o medo fosse uma moeda, você seria o dono do banco. Olha só. Então aqui a gente identifica um abusador na música. A gente identificou o evento, a gente identificou que é um trauma, esse trauma vem de um abuso e que tem um abusador. Que o risco que uma pessoa corre quando ela não consegue controlar esses pensamentos é se tornar contra ela, porque ela passa a ficar tão obcecada por aquilo que ela esquece por um momento de que tudo aquilo é resultado de um abuso, de que ela é a vítima. E olha esse momento em que ele diz que se o medo fosse uma moeda, a pessoa seria a dona do banco, a gente já imagina ali que existe talvez uma convivência, existe um contato maior. E aí o que acontece? Esses conflitos mais a emoção e mais o ambiente que você está frequentando ali com essa pessoa, algo nesse sentido, vai causar o quê? O caos mental. E pode ser que nesse momento você esteja se perguntando, mas Bia, não tem uma forma de evitar esse caos mental? Pedir ajuda evitaria? Evita. Porém, a música traz essa sensação de que a pessoa já buscou de alguma forma entrar em contato. Aquelas duas perguntas que eu disse anteriormente sobre se você tamparia os olhos se eu te mostrasse a minha alma, ou você imploraria para eu não contar essa verdade, já mostra talvez uma pessoa que sabe a resposta que vai ouvir por convivência, de que quando vê alguém chegando para pedir ajuda é orientado a isso, ou por já ter ali tentado de fato. E aí não é à toa que em dos trechos da música ele diz: eu guardo tudo para mim porque sei que o homem é tudo menos gentil. Então, em algum momento, quando a pessoa encontra coragem para pedir ajuda, se aquela ajuda que ela escolheu para buscar não for gentil, isso tende a fazer com que a pessoa guarde mais ainda para dentro dela. E aí começa a se prender a ideia de que é uma fase, passa, tudo isso vai passar, perdoa, segue sua vida, siga em frente. E não é tão simples assim. E aí, justamente por conta dessa pressão que a sociedade muitas vezes impõe aí para as vítimas de abusos, dessa questão de que siga a sua vida em frente, porque ninguém vai te ajudar, ou ninguém vai acreditar em você, é a sua palavra contra dele, ou algo nesse sentido, a pessoa ela quer realmente se dar a oportunidade de seguir em frente e fica uma guerra ali com a esperança. Então, ou seja, a guerra fica entre o desejo de resolver, mas o desejo também de seguir em frente, de não precisar encarar isso. E é uma tendência muito das pessoas a querer evitar os problemas, evitar os conflitos, guardarem tudo para si e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E não é exatamente assim que acontece. Seria bom se desse certo. Se fosse a melhor estratégia, muitas pessoas teriam aí facilidade para enfrentar grandes obstáculos no dia a dia dela. E essa esperança, ela é denunciada quando ele diz: eu não quero viver tão insensível, congelado, feio, sem esperança. Não quero viver para sempre, só quero viver agora. Então, ou seja, você não pode me tirar de mim. A pessoa está perdendo ali o foco na vida dela, nos sonhos dela, nos propósitos dela, porque ela está o tempo todo focado no abusador, no trauma, nas dores, nos porquês. E Bia, isso que você está relatando, eu me identifico, mas que assim, aconteceu de fato uma história no meu passado, mas eu não convivo mais com essa pessoa. Então, daqueles 3 fatores que você falou, que junto os pensamentos com as emoções e o ambiente, eu não tenho mais esse ambiente, só sobrou 2 fatores. O que eu faço? Nesse caso, mesmo longe do ambiente que te adoeceu estar ainda te influenciando, você vai precisar reorganizar esse pensamento, essa mente que está ali, desorganizada, sem foco, sem um farol te guiando. E nesse caso, muitas vezes, você precisa fazer ali um acompanhamento com um psicólogo para te ensinar a colocar a casa em ordem, para que assim você viva a sua vida livre disso. Entende? E aí, se você, diferente da pessoa que não convive, ser a pessoa que convive, o mais difícil da situação é que
A ajuda, ela não vem por conta das ameaças e o medo, que é muito presente no local, do que pode vir a acontecer de ruim se você tomar partido de pedir ajuda. Então isso é uma crença muito negativa, paralisa muitas pessoas que passam por uma situação, que estão inseridas nessa situação. E o sofrer calado, o sofrer em silêncio, é uma forma de você aumentar mais aquela agonia. E uma forma que encontramos, né, de encorajar aqueles que estão escolhendo sofrer calados, de que é trazer essa voz à tona, de que por mais que vá desencadear muitas dificuldades, pelo menos é uma maneira de te mostrar que aquilo ganha-se a partir dali um prazo para acabar. Então é extremamente importante você buscar ajuda e fugir de quem quer cobrir as suas dores com panos quentes. Seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, seus amigos, aquela pessoa que você confiou da sua opção religiosa. Isso é muito comum dentro das instituições religiosas, quando você busca ajudar eles tentarem te silenciar também. Podemos generalizar? Não. Existem pessoas que não vão fazer isso dentre essas que eu citei, mas infelizmente o mais comum ainda é tentar tampar com panos quentes. Então, se você sente que não pode contar com a sua base de apoio, recorra a profissionais, seja o psicólogo, seja na unidade de saúde perto de você, seja na delegacia, seja um assistente social, seja uma advogada, mas procure alguém até encontrar alguém que te ouça. Não se silencie porque o outro quer te silenciar. Não deixe ninguém controlar sua vida, nenhum trauma, nenhum medo. É você que tem que estar no controle da sua vida. E essa frase onde você não pode me tirar de mim, é uma coisa que você tem que levar muito a sério, de não permitir com que o outro e as situações tire o que há de melhor em você. A sua essência, a sua vontade de viver, a sua vontade de experienciar, a sua vontade de ir além. Então, se tem uma coisa que você pode fazer hoje, é continuar buscando ajuda. Tanto para você que está inserida no ambiente, como para você que não está inserida, mas ainda sofre com as consequências disso, busque formas de costurar essa situação para que você tenha uma vida digna, uma vida de bem-estar, uma vida livre disso tudo. Ninguém merece viver preso numa lembrança, ninguém merece viver preso na mente, ninguém merece viver junto com um abusador. E muito difícil de se curar dentro de um ambiente onde te adoeceu. Então, diante disso, tenha em mente, busque ajuda até alguém te ouvir. E não deixe em nenhum momento tirarem de você, seja lá o que for, esse desejo, esse direito de viver com dignidade e bem-estar. O que você achou da análise musical de hoje? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que você pode deixar a sua sugestão de música que gostaria de ver aqui no canal. As músicas que geralmente eu analiso vêm de lá, então fique à vontade. Lembrando de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que possam gostar, curtir o vídeo, se inscrever no canal e te vejo na próxima. Um beijo da Bia e até lá!